Agartha, a Terra Oca. No início de 1970, a administração do Serviço de Ciência e Meio Ambiente, essa, que pertence ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulgou para a imprensa fotografias do Polo Norte, tiradas pelo satélite ESSA-7 em 23 de novembro de 1968. Uma dessas fotografias mostrava o Polo Norte com um imenso buraco ou abertura para o seu interior. A ESSA estava longe de suspeitar que as suas fotos rotineiras de reconhecimento atmosférico fossem contribuir e despertar uma das controvérsias mais sensacionais a respeito da Terra Oca e dos OVNIs. Na revista Flying Saucers, de junho de 1970, o editor e ufólogo Ray Palmer reproduziu as fotos do satélite ESSA-7, junto com um artigo em que ele abordava a questão dos intraterrenos, ou de uma civilização mais avançada do que a nossa desde há milhares de anos, bem conhecida de resto pelos lamas ou monges tibetanos. O vice-almirante Richard Byrd, da US Navy, foi um destemido aviador, pioneiro e explorador polar, que sobrevoou o Polo Norte em 9 de maio de 1926 e dirigiu numerosas expedições à Atlântida, incluindo um voo sobre o Polo Sul em 29 de novembro de 1929. Entre 1946 e 1947, levou adiante a operação em grande escala chamada Height Jump, pulo alto, durante a qual ele descobriu e cartografou 1.390.000 quilômetros quadrados de território antártico. As famosas expedições de Byrd entraram pela primeira vez na controvérsia da Terra Oca, quando vários artigos e livros, especialmente Worlds Beyond the Poles, Mundo Além dos Polos, de Amadeu Giannini, afirmavam que Byrd, na realidade, não voou por cima do polo, mas sim dentro dos grandes buracos que levam ao interior da Terra. Ray Palmer, baseando-se principalmente no livro de Giannini, introduziu esta teoria no número de dezembro de 1959 da sua revista, e por causa disso manteve uma luminosa correspondência a respeito. Segundo Giannini e Palmer, o vice-almirante Byrd anunciou em fevereiro de 1947, após uma suposta viagem de 2.750 quilômetros através do Polo Norte, gostaria de ver a Terra além dos polos. Essa área, além dos polos, é o centro do grande enigma. Giannini e Palmer diziam também que, durante o seu suposto voo sobre o Polo Norte, em 1947, o vice-almirante Byrd comunicou por rádio que não via neve abaixo dele, mas sim áreas de terra com montanhas, bosques, vegetação, lagos e rios e um estranho animal que parecia um mamute. A cidade do arco-íris. Em janeiro de 1956,
após dirigir outra expedição à Atlântida, o vice-almirante Byrd manifestou que a sua expedição havia explorado 3.700 quilômetros além do Polo Sul e, além disso, justo antes de sua morte, Byrd disse que a Terra, além do Polo, era um continente encantado no céu, terra de mistério permanente. Essa terra, segundo outras teorias, era a legendária cidade do arco-íris, berço de uma fabulosa civilização perdida. Para Giannini e Pelmar, os comentários atribuídos ao vice-almirante Byrd confirmaria o que eles sempre suspeitaram, que a Terra tem uma forma estranha no polos, algo parecido a um donut, com uma depressão que forma um buraco gigante que passa através do eixo da Terra, de um polo a outro. Dado que, por razões geográficas, é impossível voar 2.700 quilômetros além do Polo Norte e 3.700 quilômetros além do Polo Sul, sem ver águas. Parece lógico pensar que o vice-almirante Byrd deve ter voado dentro de enormes cavidades convexas dos polos, dentro do grande enigma do interior da Terra, e que, se tivesse seguido adiante, teria chegado na base secreta dos OVNIs, que pertencem à super-raça oculta. Quem sabe a lendária cidade do arco-íris que Byrd teria visto refletida no céu? A possibilidade de que a Terra seja oca, que possa entrar nela através dos polos norte e sul, e de que civilizações secretas floresçam em seu interior, tem aguçado a imaginação desde tempos atrás. Assim, o herói babilônio, Gilgamesh, visitou seu antepassado Utnapishtim nas entranhas da terra. Na mitologia grega, Orfeu tratou de resgatar Eurídice do inferno subterrâneo. Dizia-se que os faraós do Egito comunicavam-se com o mundo inferior, onde desciam através de túneis secretos ocultos nas pirâmides, e os budistas acreditavam e acreditam que milhões de pessoas vivem em Agartha, um paraíso subterrâneo, governado pelo rei do mundo. O mundo científico não ficou imune a esta teoria. Leonhard Euler, um gênio matemático do século XVIII, deduziu que a Terra era oca, que tinha um sol central e que estava habitada. E o Dr. Edmund Halley, astrônomo real da Inglaterra no século XVIII, descobridor do cometa Halley, também acreditava que a Terra era oca e guardava em seu interior 3 pisos. Nenhuma destas teorias estavam sustentadas cientificamente, porém, coincidiam com várias obras de ficção sobre o mesmo tema, onde, dentre as mais importantes, eram as aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, em 1833, onde o herói e o seu companheiro têm um terrível encontro com os seres do interior da Terra. E o segundo filme mais importante foi Viagem ao Centro da Terra,
de Júlio Verne, em 1864, onde um professor aventureiro, seu sobrinho e uma guia penetram no interior da Terra através de um vulcão extinto na Islândia e encontram novos céus, mares e répteis gigantescos e pré-históricos que povoavam os bosques. A crença de uma terra oca estava tão difundida que, inclusive, Edgar, o célebre autor de Tarzan, sentiu-se obrigado a escrever Tarzan nas entranhas da terra, em 1929, um mundo que encontra-se na superfície interior da terra e que está iluminado por um sol central. A Sombra Além do Tempo, em 1936, de H.P. Lovecraft, que transformou o tema para a época atual, descrevendo uma raça antiga subterrânea que dominou a Terra há 150 milhões de anos e que desde então refugiou-se no interior da Terra e inventaram aviões e veículos atômicos e dominavam a viagem no tempo e a percepção extrasensorial. Estas e outras obras de ficção mantiveram vivo o interesse pela possibilidade da Terra ser oca e que esconde outras civilizações. Assim, quando foram vistos os primeiros OVNIs nos Estados Unidos em 1947 e a ufomania assolou o país primeiro e o mundo depois, surgiram duas teorias para explicá-los. Os OVNIs deviam ser naves extraterrestres de alguma galáxia próxima ou pertenciam a seres avançadíssimos que habitavam o interior da Terra. Estas teorias levaram a recuperar as lendas das civilizações perdidas da Atlântida e de Thule, e a crença de que esta última encontrava-se no Ártico, não confundir com Dunas, antes Thule, que hoje é uma base aérea dos Estados Unidos e centro de comunicação. Acreditava-se também que outra possível fonte de procedência dos OVNIs encontrava-se na Antártida. Esta teoria surgiu no convincente livro de John Fuller, A Viagem Interrompida, em 1966, onde o autor relata a história de Betty e Bernie Hill, um casal americano que, durante um tratamento psiquiátrico, devido a um inexplicável período de amnésia, recordaram através de hipnose que haviam sido raptados por extraterrestres. Examinados no interior de um disco voador e informados de que os extraterrestres tinham bases em toda a Terra, algumas no fundo do mar e pelo menos uma na Antártida. Deste modo, quando Ray Palmer publicou a sua controvertida teoria em 1970, os ufólogos e crentes na Terra Oca ficaram com a expectativa. Tratava-se de provas conclusivas? Porém, os argumentos que Palmer defendia revelaram-se extremamente suspeitos. Todas as investigações feitas desde então não confirmaram nenhuma das afirmações atribuídas por Giannini e Palmer ao vice-almirante Byrd.
Nem sequer confirmou-se o seu voo sobre o Polo Norte em fevereiro de 1947. O certo é que Byrd sobrevoou o Polo Sul nesta data, no transcurso da Operação High Jump, inclusive supondo que Byrd teria feito tais comentários. O mais lógico é acreditar que a Terra, além dos polos e o grande enigma, são formas de falar das regiões então inexploradas por continentes escondidos no interior da Terra, e que o continente encantado no céu era unicamente uma descrição de um fenômeno que acontece nas latitudes antárticas, uma espécie de reflexo que traz o reflexo de terras distantes. Existem, porém, algumas pessoas que afirmam ter visto no noticiário sobre a expedição de Richard Byrd ao Polo Norte, onde se viam montanhas, árvores, rios e um grande animal identificado como um mamute. Uma mulher escreveu para Ray Pelmer sobre esta notícia, assegurando mesmo que havia visto em White Plains, New York, em 1929. Entretanto, este documentário não está registrado em nenhum arquivo. Será que se trata de uma artimanha do governo dos Estados Unidos? Ou será que esse documentário nunca existiu? Durante os anos 80, ocorreu um boato de que um satélite espião militar norte-americano tirou várias fotografias sobre o Polo Norte, no exato momento em que se abriu um buraco no polo para dar passagem a uma nave desconhecida. Abaixo de nossos pés pode existir uma civilização inteira desconhecida. O diário de Richard Byrd, o mais intrigante dos segredos que Richard Byrd foi forçado a não revelar, impedido pelo governo dos Estados Unidos, seria conhecido anos depois de sua morte ocorrida em 1958. Ele escreveu suas memórias num diário que foi encontrado e publicado no ano de 1992, e nele se lê o seguinte: 11 de março de 1947. Acabo de participar de uma reunião no Pentágono. Relatei integralmente o que descobri e a mensagem que trouxe para os governantes do mundo exterior. Tudo foi devidamente gravado. O presidente dos Estados Unidos foi avisado. Fui detido por várias horas. 6 horas e 39 minutos para ser exato. Fui exaustivamente interrogado pelas forças de segurança máxima e por uma equipe médica. Foi uma grande provação. Fui colocado sob estrita vigilância pelo serviço de segurança e ordenaram-me que permanecesse em silêncio quanto a tudo o que descobri. E lembraram-me de que sou um militar e que devo obedecer às ordens. 30 de dezembro de 1956. Os últimos anos que se passaram desde 1947 não foram bons. Faço agora minha última anotação neste diário singular. Terminando, devo declarar que, finalmente, mantive o assunto em segredo, conforme ordenado, por todos estes anos. Foi completamente contra os meus princípios morais. Mas agora parece-me pressentir
a chegada da longa noite, e esse segredo não morrerá comigo, mas como deve ser com tudo o que é verdade, deverá esta triunfar. Ela poderá ser uma única esperança para a espécie humana. Eu vi a verdade e ela vivificou o meu espírito e me libertou. Cumpri com o meu dever para com o monstruoso complexo militar. Agora a longa noite começa a aparecer, mas não será um fim. Quando a longa noite do Ártico terminar, o sol brilhante da verdade voltará, e os que foram da escuridão cairão com a sua luz, pois eu vi aquela terra além do polo, aquele centro do grande desconhecido. De tudo o que se escreve e diz a este respeito, que cada um tire a sua própria conclusão. Rui Palmela. Gratidão por você existir e ser quem você é. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom.